Bom Pessoal, dia, então a gente vai dar início ao nosso webinário, né, da própria GPQ, Covid-19. Essa é uma iniciativa da conjunta, né, da reitoria, da Pró-Reitoria da Reitoria da Unifesp, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, do grupo de enfrentamento à Covid-19. E nesses webinários das sextas-feiras às 11 da manhã, nós estamos recebendo pesquisadores da Unifesp que vêm aqui contar a respeito dos seus projetos em Covid-19. E hoje eu tenho o grande prazer aí de apresentar o Jean. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida dele aqui. O Jean é bacharel em Física pela Federal de Juiz de Fora, fez mestrado e doutorado em modelagem computacional no Laboratório Nacional de Computação Científica, na área de informação e computação quântica. Fez um pós-doutorado no Instituto Nacional de Neurociência de Natal, na área de análise de sinais neuronais e sonoaprendizagem. Fez um pós-doutorado na França, no Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas, apoiado pela Fundação Nanoscience da França, trabalhando num projeto de processamento e classificação de padrões neurais para sistemas interface cérebro-máquina. E atualmente ele é professor adjunto da Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, na disciplina de Neurociências. E as áreas de interesse dele são análise de sinais neurais, neuroengenharia e cognição sensório-motora. Jean, muito obrigada de você aceitar participar desse nosso webinário, e agora a palavra é com você. então tá. Maria, eu que agradeço, né? A gente poder divulgar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Esse trabalho, na verdade, em parceria, inclusive, com você, né? No finalzinho eu vou comentar um pouquinho. Então, para mim, vai ser um grande prazer poder comentar e contar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Bom, começar então, né? Tá. O título então do projeto, né, é propagação da Covid no Brasil por meio da análise de padrões topológicos em redes estruturais e funcionais. O título ele é bastante complexo, né? Tem vários conceitos difíceis e deixa eu ver aqui, pronto. E bom, mas tem dois principais aí que a gente precisa discutir, né? O que é uma análise topológica de redes e o que são essas redes estruturais, essas redes funcionais. Antes, porém, para falar disso, né, eu propus, né, montar um projeto, uma apresentação que falasse do projeto de uma forma um pouco mais, uma tentativa, né, de falar o projeto de uma forma um pouco mais didática. Então, vou fazer uma digressão sobre os modelos atuais, né, os modelos convencionais, os mais ortodoxos, e então fazer essa transposição, esse pulo aí, essa transição, né, para os modelos de conectividade, aos modelos de rede. Né. Isso aqui era um GIFzinho, então, como aqui a apresentação em PDF, ficou estático, mas está dando para ver ali a imagem de fundo transparente, né, justamente mostrando aí o clássico que todo mundo agora está mais do que acostumado e habituado a ver, que é o achatamento da curva. Queria discutir então um pouquinho o que é esse achatamento, né, e por que achatar faz sentido, e de onde é que vêm essas curvas, né, que curvas são essas, como é que isso é construído, e como é que a gente modifica, portanto, essas curvas. E por que é crítico, interessante e importante a gente achatar a curva, por exemplo. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, de novo, aqui era um GIFzinho também interessante, mas um sistema completamente análogo, e é mais do que uma analogia, porque o tipo de sistema físico, ou melhor, o fenômeno físico é muito parecido, se não mesmo, que são sistemas críticos. Quer dizer, aqui, né, aqui a gente está mostrando o engarrafamento é exatamente o que acontece lá quando a gente tem
uma saturação no sistema público de saúde, por exemplo. Então, não é só porque a gente precisa espalhar a curva, porque a gente precisa adiar, porque a gente precisa ganhar tempo para a vacina. Porque um dos grandes problemas é que, se o sistema saturar, né, se a gente saturar o sistema público, se ele transbordar ou colapsar, né, como se dizem, significa que vai haver um engarrafamento literalmente, né, e aí nada mais passa. Então, se o sistema de saúde estiver completamente lotado, ninguém vai poder sequer cortar um dedo, porque não vai ter lugar. Então, não passa nem bicicleta, não passa nem, ou mal passa pedestre aí, né? Isso é tipo de sistemas críticos que acontecem em diferentes sistemas físicos, como o engarrafamento é um clássico, furacão é outro clássico, avalanche é um clássico também de sistemas críticos, né? Então, o sistema ele vai crescendo, 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 como uma avalanche, por exemplo, né? Vai crescendo, 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 até que uma pequena perturbação, um vento, enfim, um grão bate ali e desmorona tudo, né? Então, atingir essa criticalidade ela é sumariamente importante de ser evitado, né? Ela é realmente crítica. Opa, caiu aqui meu fundo. Então, aqui a gente está fazendo a divisão, né? No caso do sistema de saúde, a divisão, é a diferença entre você ter um sistema superlotado e você ter um atendimento mais personalizado, um atendimento mais humanizado, ou sequer um atendimento, né? Porque se realmente estourar, a gente corre o risco de sequer ter algum atendimento. Bom, vamos ver então como é que a gente constrói essa curva e tentar entender por que o distanciamento social, por que ficar em casa é capaz, né, de interferir e de intervir na forma dessa onda e no achatamento da curva. Então, vou pegar aqui o José, né, o José é uma pessoa aí qualquer. O José, sei lá, ele foi para a Europa, ou, enfim, estava em algum lugar, ainda não existia Covid, mas ele foi lá e foi contaminado com a Covid. Então, ele está contaminado com a Covid, e aí o José, então, lá no primeiro dia, a gente pode contar aqui, caso 1, a gente só tem uma pessoa aí com Covid, né? O José resolve ir lá para 23 de março, né, para a rua aí, cheio de gente, e aí, bom, vai começar a contaminar outras pessoas. Aí a gente precisa, para começar a construir nossa curva, a gente precisa ter uma consideração, né? Qual é a primeira prerrogativa que a gente vai fazer para a gente construir o nosso modelo? Claro, se a gente vai contar, a gente não precisa disso. A gente vai lá e conta no outro dia quantos infectados tiveram, né? Como é que conta? Faz teste, não tem jeito. Aqui, como a gente precisa construir o nosso modelo, vamos assumir, então, que o José, vamos pegar o caso mais simples, ele só é capaz de contaminar mais uma pessoa. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso significa. Então, nesse cenário aqui, é um cenário super simples, né? E o José é capaz de contaminar, então, só mais uma pessoa. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, tá lá, o José foi e contaminou mais uma pessoa. Então, aqui no segundo dia, nós temos, portanto, 2 pessoas contaminadas, né? No terceiro dia, ora, aí o fulano que o José contaminou, ele vai contaminar uma outra pessoa, portanto, nós temos 3 pessoas. Não, né? Porque o José continua lá. O José continua lá e continua infectado, portanto, o José também infecta mais um. Então, no terceiro dia, nós temos 4 pessoas infectadas. Então, no quarto dia, nós temos esses 4 indivíduos aqui infectando cada um, né? E aí nós temos 8, depois 16, depois 32, estourou aí minha tela, e assim vai, né? Bom, já dá para ver aqui, né, que o grau de crescimento aqui, isso com um fator aí de contaminação de apenas 1, né, já teve aí uma explosão grande. Se a gente considerar aqui só, deixa eu voltar aqui só para a gente conseguir, pronto. Se a gente considerar que só a ponta, né, para a gente ver que a tendência, para a gente ver o padrão aqui de crescimento, a gente pode querer, então, fazer predição, né? Eu falei, bom, eu tenho aqui alguns dados, com esses dados eu quero descrever, então, qual é esse comportamento, e
para que eu possa fazer um reconhecimento desse padrão e fazer predição também. Deixa eu vou mostrar um pouquinho melhor aqui isso. Um possível modelo para tentar explicar esse crescimento é traçar uma reta ali, né? Então, essa reta aqui, ela vai ser um modelo matemático, né? Essa reta aqui, então, ela vai ser um modelo matemático que vai me explicar como é que acontece essa variação de número de casos ao longo dos dias. Claro, alguém vai falar, pô, isso não está muito bom. Um modelo não linear, né, um modelo que não seja uma reta, explicaria muito mais. E aí já começa já a ter a cara de por que os modelos, todos eles têm aquela carinha de crescimento ali com essa curva. Vamos voltar para a reta aqui, só para a gente ver o quanto que a reta é ruim, né? Então, tá lá a reta, né? A reta, a gente conhece a equação da reta, não vem ao caso, mas é essa equação aí. E para que interessa fazer equação, né? Para que interessa fazer matemática? Interessa porque aí a gente faz predição, né? Então eu consigo falar, olha, lá no dia X qualquer, lá no futuro, vai ter N casos. Num outro dia aqui, eu consigo fazer projeções, portanto, para saber como é que vai ser o índice de contaminação, o número de casos ao longo do tempo, né? Então, os modelos matemáticos, eles servem justamente para isso. O pessoal da biologia, por exemplo, né, das biociências de maneira geral, é comum fazer, por exemplo, curva de dose e resposta, onde você quer justamente fazer predição de uma determinada dosagem, saber né, a morte, ou enfim, as consequências de uma determinada dosagem. Você não faz todas as dosagens, faz algumas e o resto você prediz. Então, uma reta realmente não está bom, né? A gente vai... Qual o problema da reta? Né? Aqui, ó, aqui mostrou bem. A reta, ela erra, né? Ela erra feio. Aqui. Então, aqui no índice, no dia X, nesse dia X aqui, por exemplo, era para ter esse número de casos e ela está marcando aqui, está marcando mais nesse caso. Se fosse aqui, ela ia marcar menos, aqui, né? Ela ia marcar muito menos. Então, a reta não é um bom modelo, claramente, ela não é um bom modelo para descrever o índice aqui de crescimento. Então, né, claramente deveria ser um modelo que percorresse aqui melhor esses pontos. Bom, qual é o melhor modelo? Não sei, né? Mas uma possível proposta é um modelo quadrático, né, uma coisa meio parabólica, eventualmente cúbico, ou até mesmo exponencial. E aqui, só para comparar, né, aqui o modelo, então, esse modelo aí quadrático, um modelo não linear, ele aqui, ele mostra números de casos, ele projeta números de casos muito diferente das projeções dadas pela reta, por exemplo. Se a gente considerar agora, ao invés de um índice de contágio de apenas um, e aí agora, né, a gente começa a dar nome aos bois aqui, taxa de contágio, índice de contágio, quer dizer quantos indivíduos, José, uma pessoa contaminada, é capaz de contaminar. Né? Então, na nossa primeira demonstração, ali, no nosso primeiro modelo, a gente considerou apenas um. Mas se a gente considerar dois, como é que fica? Eu consigo representar como reta? Eu consigo representar? Provavelmente não. Eu consigo continuar representando aqui com essa roxinha aqui? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, para dois, né, então, contamina dois, que contamina dois, que contamina dois, e que assim vai. Né? Então, o crescimento ele é ainda pior, né, no sentido de ser mais rápido, e, portanto, isso aqui não vai dar. Não vai ser assim, né? Esse aqui era o caso de um. Então, certamente, é uma progressão muito maior, e estourar rápido ali, por isso eu não coloquei. Então, esse modelo não dá. Então, provavelmente é um modelo que cresce muito mais rápido, e aí a gente começa a ir para modelos exponenciais. Né? E por isso sempre se fala, o crescimento é exponencial, não é exponencial, etc. Aqui só para ilustrar as diferenças, né, dos modelos. Então, para um determinado dia, eu erro dessa quantidade aqui de projeção. Então, por isso, né, é que saber os índices de contágio é super importante para, na hora de fazer a modelagem, você corrigir os seus modelos. Né? Eu estava conversando agora com a professora Marimélia justamente sobre isso, o quanto que os índices
de contágio da Covid, eles mudaram, eles estão mudando, né, estão piorando, e aí justamente vai começar a interferir nos modelos, nas projeções que se faz, né? Os testes também são fundamentais, justamente para você ter um rastreamento fidedigno, né, e você conseguir fazer uma boa amostragem inicial, você consegue já representar bem o seu modelo e você projeta para o futuro com muita precisão e sensibilidade. Então, um rastreio ruim, né, uma amostragem ruim no início, obviamente vai danificar o seu modelo e você vai fazer predições ruins também. Aqui, só para ilustrar, né, não vou ficar entrando no assunto, mas só para mostrar, esse aqui é um trabalho de um brasileiro, sem dúvida um dos maiores físicos do Brasil, quiçá do mundo, o Constantino de Sales. Ele tem uma estatística aí com seu nome, é um super famoso, e ele publicou um artigo aí na Frontiers, usando aí a estatística dele, estatística de Sales, e fez lá algumas considerações, e ele propõe que esse modelo descreve e prevê bem o comportamento de propagação da Covid em diferentes países, inclusive no Brasil. Existem vários modelos, né, enfim, com diferentes níveis de complexidade, diferentes sofisticações matemáticas e parâmetros e fatores. Mas todos eles levam em consideração esse índice de contágio, né? Aqui está mostrando alguns dos índices mais conhecidos. Então, aqui a Covid no Brasil está um pouco mais baixo que 1 em alguns estados, né? Como eu acabei de dizer, ontem mesmo eu estava vendo que, se não me engano, lá no Amapá está maior do que 2 até, em alguns estados está bem grande já, aqui em São Paulo está 1 e pouquinho. Então, é um fator, né? Não é uma constante, é um fator, e ele varia de acordo com algumas coisas. Que coisas são essas que ele varia? Bom, se não variar, né, nesse nosso modelo aqui, toy model aqui, a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo e acabou, né? Se eu coloco só um exponencial ali, isso que vai para o infinito e aí não modela nada e foge aquele padrão que a gente está acostumado a ver da curvinha ali crescendo. O que faz com que essa curva comece a cair? Bom, primeiro é óbvio, né? Qual que é o óbvio? É que a população é finita. Chega uma hora que não contamina mais e aí começa a... não contagia mais, né? As pessoas são mais contaminadas e aí começa a cair a curva porque não tem mais ninguém para ser contaminado, né? Outro fator também que faz com que a curva decresça é que algumas pessoas vão sendo curadas, né? E aí, em tese, essas pessoas não vão pegar mais, não vão ser mais contaminadas com a Covid. Então, isso também vai diminuindo. Claro, tem um índice de... eu não coloquei aqui, né? Mas também tem as mortes também, que diminui também a população. E outra que é uma possível vacina aí, ou né, algum tipo de a vacina principalmente, né, ou pessoas imunes naturalmente, também ajudam em encurtar esse crescimento do modelo. E o outro, né, o tão famoso e discutido aí, eu coloquei aqui isolamento e distanciamento, não só distanciamento, isolamento também. Porque, então, o isolamento é você rastrear as pessoas que estão contaminadas e tirá-las de circulação, porque essas pessoas não conseguem mais contaminar ninguém. Se a gente tivesse um teste super rápido, né, uma coisa que acusasse, assim que você pegou, acusasse, você isola. Ninguém precisaria ficar em casa, né? Porque se a gente fosse capaz de pegar todo mundo, né, assim que você contaminou, detectamos, tira essa pessoa, então a gente não precisaria ficar ninguém dentro de casa. Porém, não dá, né? A gente não sabe, tem um tempo de latência aí, inclusive de assintomática. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de rastreamento com eficiência. Faz por algum tempo depois, mas aí possivelmente já contaminou outras pessoas. Mas, ainda assim, se você tira de circulação, quanto antes você tira, como essa curva é no tempo, melhor será, né? Então, isolamento e distanciamento também, ela diminui a curva. E aí, né, eventualmente, essa curva fecha. Aí, bom, né, o problema cura, a gente não sabe se realmente ela não pega mais, em princípio sim, fica imune, mas não se sabe ainda por quanto tempo. Vacinação ainda é um mistério e ainda a gente não sabe.
Então, não tem jeito. O remédio é isolamento e distanciamento, né, para que a gente consiga, aí, né, a gente não consegue é, é, diminuir, né, mas a gente consegue achatar, ou seja, a área que vai, ela é a mesma, né, claro, a menos das pessoas que estão morrendo, que é sério, né, mas a gente consegue aqui fazer uma translação aqui nessa curva com um carinha aí de gaussiana, né, um alô aí para os meus alunos de bioestatística. Então, né, quer dizer, com o isolamento, com esse nível de interferência, você consegue, portanto, né, dar essa diminuição, fazer essa intervenção e fazer essa diminuição aqui na curva. Bom, então alguns fatores que podem, né, e que muitos modelos levam em consideração, aqui são só alguns, né, que eu estou listando, os principais. Então, num modelo que leva em consideração algum tipo de fator biológico, vai ser a imunidade natural, né? Então, tem algumas pessoas que simplesmente não se contaminam, na Covid ainda não se sabe, mas em outras condições, certamente. Vacinação também altera, né, completamente o nível de propagação da Covid, né, ou do vírus. A faixa etária, né, na Covid fica muito claro que a faixa etária ela é crítica, né, ela é decisiva, maioria por razões óbvias da imunidade. Mutação do vírus, né, então se descobre uma vacina, se essa vacina for muito específica, o vírus mutar, né, já era. Então, tem os fatores que diminuem e tem os fatores que aumentam eventualmente. Pode ter uma mutação ruim também, né? O vírus pode ficar fraco e não conseguir mais. Tem fatores físicos, né? O clima, no início, achou-se que a Covid ela não seria tão eficaz no calor, né, aqui nos trópicos, mas a gente viu que isso não era verdade. Ela é super bem adaptada ao clima e, enfim, então o clima não é um fator, mas outros vírus sofrem influência direta do clima. Saneamento, né, então ter um saneamento básico, por exemplo, né, lavar as mãos, né, que está bem divulgado e difundido, é crucial para também diminuir o número de contágio. A densidade demográfica, né, por razões óbvias também, quanto mais contato, maior a chance de você pegar. Quanto mais gente, maior a chance de ter contato, portanto, maior a chance de pegar. E tem essa disposição geográfica, coloquei entre aspas, porque a gente vai discutir, é algo que eu justamente quero discutir muito com vocês. Passa pelas distâncias, né, pelo distanciamento social, distanciamento físico das pessoas, mas passa também por outras questões, que é isso que eu quero discutir um pouquinho. Bom, toda essa heterogeneidade de propagação, né, quanto à imunidade, vacinação, cura, que a gente acabou de discutir nesses modelos, né, que esses modelos levam em consideração, a gente discutiu para um grupo particular, né, dentro aí de uma comunidade. Então, nessa comunidade tem essa heterogeneidade. Agora, a gente sabe que a heterogeneidade também, por exemplo, de regiões, né? Então, tem cidades que são completamente diferentes uma das outras, principalmente no Brasil, né? Então, o Brasil, um país continental como o nosso, a gente tem de absolutamente tudo aqui, né? Tudo. Indiferente de clima, de riqueza, tipo de sociedade, né? Você tem uma sociedade mais industrializada, ou mais megalópole, você tem uma comunidade, uma sociedade mais de agricultura, praieira, né, que muda completamente a estrutura e a forma como as pessoas interagem, dependendo de onde se está. A gente não precisa ir para muito longe, né? O Brasil, por ser continental, cada estado é muito particular, cada estado é um país em si. São Paulo, então, nem se fala, né? São Paulo é definitivamente um país, né? Ele tem, enfim, PIB de país, população de país e heterogeneidade, né? Diversidade de país. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem tudo isso, né? A gente tem pobreza, a gente tem agricultura, a gente tem cidade e a gente tem praia também. Então, no nosso projeto, a gente está interessado em olhar para essas heterogeneidades, para essa diversidade nacional, né? Mas também a gente está interessado em olhar para os estados, principalmente aqui em São Paulo. Ok, então vamos falar como é que a gente, então, modela, né, uma possibilidade de modelar essas heterogeneidades
ou melhor, modelar, descrever matematicamente essas relações de similaridades e de diferenças entre regiões, levando em consideração, então, cada fator ou alguns fatores possíveis. Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira pergunta, então, que a gente fez, ou que a gente faz, é como é que essas regiões estão conectadas, né? Ok, elas são heterogêneas, são diferentes, mas a gente é um país ainda e a gente está conectado, mesmo no mundo, né? Então, como é que elas se conectam? A gente já vai melhorar um pouco essa pergunta aqui. A segunda é como é que esses links, como é que essas conexões, elas influenciam o espalhamento? Essa é uma pergunta crucial para nós no nosso modelo, né? Então, como é que essas conexões, claro que a gente precisa responder a primeira, né? Como que elas estão conectadas, e aí como é que essas conexões, dadas essa resposta, como é que esses links influenciam, então, no espalhamento da Covid. A terceira pergunta é como que o espalhamento, ao contrário, como é que o espalhamento da Covid é determinado pelas similaridades entre regiões. Então, se essas duas aqui, por exemplo, são similares, o que isso representa? O que significa? O que significa termos cidades muito parecidas ou cidades muito diferentes? E o que significa essas similaridades? Né? Que é a quarta pergunta. E que tipo de similaridades são relevantes no espalhamento da Covid? Ou seja, qual é a régua que eu vou usar para determinar uma similaridade? Por exemplo, é densidade populacional? É número de hospitais? É educação? É saneamento? Quais são as similaridades entre cada região que são mais ou menos influenciadoras do espalhamento da Covid? Por quê? Porque a pergunta é, né, se eu sou capaz de identificar, se eu for capaz de identificar essas diferenças, essas similaridades, será que eu sou capaz de criar estratégias mais eficientes de intervenção desse espalhamento? A nossa hipótese é que sim, né? E por razões que a gente já vai entender. Então, bom, para a gente começar a responder essas perguntas, a primeira delas é, sem esquecê-la das duas primeiras lá, né? O que é conectividade, o que é análise topológica, o que é redes estruturais e funcionais. Então, a primeira já começa a responder aí o que é ou o que são redes estruturais e funcionais. Como é que as regiões estão conectadas? Primeiro, é óbvio, assim, elas estão conectadas por rodovias, principalmente. Né? No Brasil, nossa malha ferroviária é muito ruim, ou principalmente, não é de população, né? Não é de pessoas, então não tem tanto trânsito de pessoas através das redes ferroviárias. As cidades estão muito mais conectadas por rodovias. Então, essas aqui são as principais rodovias e estradas. Essas aqui são as principais estradas aí do Brasil, e que, portanto, a gente já tem aqui uma malha, a gente já tem aqui uma rede já bem definida aparecendo aí para nós. Da mesma maneira, aqui em São Paulo também tem algumas rodovias principais, e a gente já começa a responder, bom, como as regiões estão conectadas? Estruturalmente por rodovias. Né? Então, esse é a principal forma de acesso das pessoas entre regiões, entre cidades, por exemplo. Tem um trabalho bem bacana que saiu agora recentemente, também de um grupo brasileiro, em colaboração também com um grupo lá da Alemanha. Ainda, se não me engano, eles ainda não publicaram em journal indexado, mas está lá no archive, no medRxiv, onde eles fizeram uma análise de conectividade estrutural, focando, né, principalmente nesse fluxo, nesse trânsito pelas rodovias. Eles não consideraram a região norte aqui, eles alegaram principalmente porque tem muita, aqui sim, né, aqui tem uma dinâmica um pouco diferente, né, tem muito deslocamento fluvial aqui, rios, e eles alegam que isso atrapalharia as comparações. Mas aqui, avaliando as rodovias e o fluxo, né, de trânsito aqui, eles mostraram que é meio óbvio, mas óbvio não, né? É meio razoável, mas é bonito mostrar e mostrar que intervir funciona, né? Ou seja, eles mostraram que existem alguns hubs, ou seja, que existem algumas cidades que são críticas, que elas teriam uma maior probabilidade, maior chance de espalhamento da Covid, entre elas São Paulo, Feira de Santana, por exemplo, né, que são são pontos de passagem, onde ligam, né, elas conectam, tem uma confluência aí muito grande
de estradas, né? Então essas cidades conectam com muitas outras cidades, e que, portanto, seriam cidades meio críticas, tanto para a própria cidade quanto para o espalhamento da Covid. Aqui eles fizeram uma análise também mais centralizada dentro do estado de São Paulo, e eles variaram, isso é interessante, porque eles a partir de um dado real, né, eles fizeram depois a simulação para baixo e para cima, ou seja, se aumentar esse fluxo, quanto que isso interfere, se diminuir esse fluxo, quanto que isso interfere. Então, é um trabalho bem interessante aí, já mostrando o poder de uma análise de rede, nesse caso foi bem estrutural. Então, agora, olhando aqui para as outras três, então, né, como é que essas estão conectadas? A primeira é essa. A primeira pode ser, por exemplo, por estradas. A gente já vai explorar isso um pouco melhor. Para nós, interessa outros tipos de conexões também. Não só conexões físicas, né, por assim dizer, mas interessa para nós saber outros níveis de similaridade ou de conectividade, de correlação nesse caso. Então, aprofundando um pouquinho mais, para nós interessa, por exemplo, descrever, né, quais são as relações ou quais são os graus de similaridade entre cidades pelo nível ou pela densidade populacional, por exemplo. Então, a densidade populacional, ela é fator para o espalhamento da Covid? Sim. Como é que essas cidades, quais são as cidades mais parecidas entre si devido ao grau de densidade populacional? Aqui as malhas estradas, né, como a gente viu. Quais são as cidades com nível ou com número similar de hospitais ou de profissionais de saúde, né, de UTI principalmente? A riqueza da região. Alguém pode dizer, mas né, se for muito rico, sai por consequência o resto. Não necessariamente, né, até porque existe muita corrupção. E a gente está interessado também em saber o quanto que, não só a geração de cada cidade, né, o que ela produz, o que ela gera de riqueza, mas também o quanto o governo ele insere de recurso para cada região aqui. Isso aqui é um fator bem interessante que pode ter algumas respostas curiosas. Saneamento, né, óbvio, e é claro que todas elas estão bastante correlacionadas, né, mas a gente quer saber se existe alguma que pode ser mais crítica ou mais importante. Então, a nossa pergunta é, quais desses fatores, né, ou quais são os mais relevantes para o número de contágio e o número de mortes para a Covid, né? Então, será que se eu considero todos eles são super relevantes? Claro, tem outros fatores, né? A gente escolheu alguns porque não dá para fazer tudo. E a gente está interessado, então, em saber qual é o grau de similaridade então, de contágio, por exemplo, dado esses fatores aqui. Isso a gente chamou de grau de redes estruturais, né, a partir desses fatores aqui que a gente entendeu, a gente chamou de fatores estruturais, por serem mais de longo prazo. E a gente chamou fatores funcionais esse conjunto aqui. Então, interessa, por exemplo, a faixa etária. O quanto a faixa etária é relevante para o número de contágio e mortes. O quanto o índice social de cada região, o quanto que as pessoas estão respeitando, né, ficar em casa, é relevante ou está sendo relevante para a propagação do Covid. O quanto a escolaridade média aí da população influencia, por exemplo, né, essa é uma pergunta bastante curiosa, inclusive. Criminalidade, né, claro, de novo, né, principalmente aqui, escolaridade muito provavelmente tem aí algum nível de riqueza, também tem algum nível de correlação, mas a gente também quer avaliar separadamente ou em conjunto. O tráfego de veículo, aqui não é necessariamente estrada, né, aqui é tráfego mesmo, e também não é, alguém pode falar, o índice de isolamento social, não necessariamente, né, aqui em São Paulo foi um bom exemplo disso. Então, a gente quer considerar e a gente quer tentar entender o quanto que esses fatores influenciam nas relações de similaridade. Bom, como é que então a gente relaciona... Deixa eu ver quem está aqui. Não, opa, calma. Então, como é que a gente relaciona todos esses índices? Né? Como é que a gente relaciona todos esses fatores? Bom, uma maneira bem direta e meio boba até,
no bom sentido, né? Que não é fácil. Mas uma maneira direta de fazer essas relações é considerar cada fator desse como o próprio grau. Então, dado uma região, eu considero quanto tem de densidade e comparo. Qual é a mais similar? Né? Então, deixa eu ver se eu, aqui, por exemplo. Né? Então, eu simplesmente vou lá e avalio. Essa aqui tem a faixa etária parecida com essa cidade, mas é diferente dessa, e aí eu não conecto essas duas e não conecto essa. Então, essa é uma maneira direta de fazer, te dá uma foto instantânea a partir dos dados que existem, mas se a gente quiser algo um pouco mais sofisticado e quiser parametrizar melhor o nosso modelo e quiser fazer um grau de inferência, né, de projeção um pouco mais sofisticado, a gente pode usar relações mais probabilísticas. Né? A gente pode fazer perguntas e parametrizar o nosso modelo a partir de modelos probabilísticos mais sofisticados. De novo, né, então a gente tem aqui uma pergunta então, que a gente pode fazer é qual a probabilidade de encontrarmos ou de ser contaminado em uma determinada região, aí não pessoa, né? Poderia ser feito para pessoa também, mas nesse caso é mais interessante a gente falar de região ou de cidade mesmo. Então, qual a probabilidade de termos ali, ou índice, né, a taxa, pode pensar aí numa razão, né? Qual a taxa de proporção de infecção de Covid, dado que tem densidade populacional X, dado que tem número de estrados, né, que confluem para essa cidade, tananã, dado que tem um número de hospitais, dado que é tanto rica, dado que ela tem um ótimo saneamento. E dado que ela tem um índice de pessoas idosas, dado que ela está respeitando ou não, né, o isolamento social, dado que tem um índice de escolaridade, tananã, e assim vai. Então, qual é a probabilidade de identificar, né, de encontrarmos Covid ali naquela região, dado todas essas relações? Bom, não quero assustar ninguém, né, vou passar bem rápido, mas para os matemáticos aí que estiverem assistindo, então uma maneira da gente modelar isso, né, ou de representar isso matematicamente, é através de uma probabilidade condicional. Então, qual a chance de eu ter Covid, dado todas essas variáveis ou fatores, né? A gente pode colocar isso como um fator ou como uma variável, dependendo um pouco da sofisticação do modelo. Então, aqui a gente chamou X as estruturais e Y aqui as funcionais. Podem ser separadas ou podem ser juntas. Em princípio, a gente vai separado, porque senão também fica muito complicado. Depois, a gente quer juntar num outro nível. Também não vou entrar em muitos detalhes, mas uma maneira, então, da gente fazer essa inferência, da gente fazer esse modelo, essa descrição de dado com a chance... com a chance de eu ter uma Covid dado um determinado parâmetro, por exemplo, o número de hospitais, ela pode sair lá pela relação de Bayes, né? A relação de Bayes, então, ela, né, me descreve como é que eu linko, como é que eu faço esse tipo de inferência. Então, aqui um pouquinho mais visual, né? Então, qual a probabilidade de eu ter Covid, dado o hospital, ela é dado pela probabilidade de ter hospital infectados, e aqui eu tenho um modelo de distribuição da Covid, esse é um modelo, enfim, a priori, né, um modelo diferencial. A mesma coisa aqui para descrições funcionais, então. Bom, o legal do Bayes, né, o interessante do Bayes, não é só para ficar complicado, mas é porque a gente consegue parametrizar, inclusive, com mais de um fator, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, qual a chance de eu ter Covid, dado o hospital e uma densidade populacional qualquer. Né? Então, isso é um modelo extremamente geral e, ao mesmo tempo, bem. Então, bom, a partir dessas relações, a gente consegue, portanto, criar links, né, descrever primeiro eu consigo descrever aqui qual é o grau ou qual a probabilidade de cada região apresentar a COVID, por exemplo, dado os diferentes fatores, entre elas funcionais e estruturais, para cada uma. Né? E aí cada uma, então, vai ter uma probabilidade aqui representando. A estrutural, por exemplo, qual a chance dessa cidade ter Covid, dado que ela tem um número de hospital, tananã. Qual a probabilidade dessa outra cidade, dado que ela tem um outro número menor, por exemplo, de hospitais ou UTI.
né? Matematicamente fica assim, vem tocar. Acho que, alô? Jean, você ficou mudo um pouco aí. Acho que não sei se travou, acho que travou. Se você puder voltar um pouquinho. E ele tá travando, né, Michel? Agora voltou, Jean. Agora voltou. Eu Travou um não pouquinho. sei, Se puder não sei voltar. Tá sem exatamente. áudio só, Jean. Alô? Não, eu tô ouvindo. Ah, não, tá ok, tá ok. Não sei onde eu parei, mas eu acho que daqui vai ter tudo bem. Eu acho que foi quando você mudou para esse slide. Então tá ótimo. É. Então tá ótimo. Tá, isso aqui não vem ao caso. Então aqui, para as redes funcionais, então, qual a chance da gente ter Covid dado um nível educacional X e aqui dado um nível educacional Y e assim vai. Então a gente tem as diferentes regiões conectadas matematicamente, descritas matematicamente. Agora a gente precisa descrever como é que eu linko. Então a probabilidade ela só me descreve como que cada região, ela só me descreve o quanto que cada região, com suas particularidades de hospital, educação e etc., ela é descrita, né? Mas ela não me diz o quanto que ela se parece com a outra. Para isso, eu preciso comparar as probabilidades, né? Então, como é que eu comparo uma probabilidade? Como é que eu digo, essa probabilidade é igual a essa? Bom, minha estatística tem várias métricas, eu também não vou ficar, acho que não convém aqui, né, ficar entrando em aspectos mais particulares. Existem várias métricas, inclusive o mais simples aí é um coeficiente Bayes, que é simplesmente uma razão entre probabilidades condicionais. Mas eu posso criar uma métrica que, se ela ultrapassa um determinado limiar, se essa, por exemplo, pode ser uma diferença, né? Eu posso simplesmente comparar aí se uma é maior que a outra, e se ultrapassar um determinado limiar, esse limiar é uma questão em si, mas já falo um pouquinho sobre ele, eu coloco 1, se não 0. Essa é uma possibilidade, já também falo um pouquinho mais sobre outro. Então, um exemplo, aqui a gente tem hospitais, então aqui um exemplo, qual a chance de eu ter Covid em cada região, dado que tem um número de hospitais ou UTI qualquer. Então, eu, por exemplo, posso ter uma relação desse tipo, né? Aqui eu estou perguntando, né, quem é que está conectado com quem, e aqui, então, dado uma métrica, eu comparo as probabilidades e eu linko. Então, nesse caso, essa daqui se parece muito com essa. Significa o quê? Tem um link aqui, né? Então, significa que essa tem um número de hospitais muito parecido com essa. Essa tem muito parecido com essa. Mas essa tem um número de hospitais muito diferente dessa daqui, por exemplo. Então, esses links aqui, essas conexões, agora, elas não são mais de estrada, e sim de similaridade quanto ao número de hospitais ou de UTI, por exemplo. Né? Então, eu posso representar, ao invés de ficar colocando esse monte de bonequinho aqui, né? Eu não preciso mais fazer isso, eu venho aqui e coloco só um ponto, essa estrutura aqui, essa rede, ela é exatamente essa mesma rede aqui. Com isso eu tenho uma representação gráfica, né, dessas conectividades. Então, daqui a probabilidade de encontrar Covid nessa região, dado, nesse caso, o número de hospitais, e assim vai, né, com essa métrica aí que não vem muito ao caso, nesse momento. Eu posso mudar o meu parâmetro, o meu fator aqui, né, e para riqueza. E aí eu vou ter uma outra relação de igualdade, de semelhança, né. Então, Travou de novo, né, Michel? Sim. Voltou. Travou de novo. Não, mas você estava falando dessa métrica que você já tinha começado a falar e você já tinha falado e aí travou. Tá, desculpa. Bem, espero que não seja a minha rede.
Bom, então eu posso mudar o fator, né, e colocar aqui riqueza, por exemplo, né, e aí eu vou ter uma outra configuração, então, de conectividade entre as regiões. Então, por exemplo, então, se eu comparar essa aqui, o número de hospitais, e essa região é muito parecida com essa é muito parecida com essa. Mas, para a riqueza, né, aqui, por exemplo, tem uma grande diferença. Né? Essas duas aqui que estão mais distantes são muito parecidas quanto ao número de hospitais, mas são diferentes quanto à riqueza, o que é curioso. Né? Claro que isso é só um exemplo, não estou em moda para mostrar o quanto que as configurações de similaridade elas podem mudar completamente dependendo do parâmetro que você coloca. Né? Agora, mesma coisa para função. Né? Eu posso ter redes, então, diferentes e completamente diferentes, inclusive, da estrutural. Então, o nível de educação aqui, o nível de similaridade entre as regiões quanto à educação, pode ter uma determinada configuração e quanto à idade, por exemplo, faixa etária, ter uma outra configuração completamente diferente. Então, eu tenho essas estruturas... Opa, desculpa. Desculpa. Então, eu tenho essas estruturas geométricas aqui, ou gráficas, né, melhor dizendo, e daí? Né? O que isso me informa? Isso tem informação? E sim, então a resposta é justamente o início, né, da discussão sobre o que é uma rede topológica. A topologia é justamente, a grosso modo, essas configurações de rede. Né? Para mim não importa muito se esse cara aqui, por exemplo, se essa região está muito distante dessa. Importa se tem uma conexão, distante espacialmente, né? Importa se tem uma ligação entre elas quanto à minha métrica de similaridade. Então, na topologia, importa esses links, né? E essa disposição aí de ligação entre esses pontos que a gente chama de nó. Na análise de rede, então, isso é um nó e isso é uma aresta, como está definido aqui. Bom, essas análises, né, não é nossa, não é invenção nossa, não é novo, longe de ser novo, e vem lá da teoria de análise de conectividade em redes. Tem duas vertentes ou duas abordagens que a gente se inspirou. Uma é direta, que é sociológica mesmo, então tem uma chamada de análise de redes sociais, e não necessariamente é de Facebook, é de Twitter. Pode ser também, né, mas não necessariamente. É bem antigo. Existem, enfim, existe uma literatura vasta aí sobre análise de redes sociais que visa, né, estudar atividades sociais em termos dessas estruturas geométricas, essas estruturas topológicas, né? Então, como é que as pessoas se aglomeram, por exemplo, em função de um determinado líder, de uma determinada comunidade, né? E assim vai. Então, você consegue identificar, já vou mostrar um pouquinho como é que a gente consegue estudar isso. E uma que a gente se inspirou mais até, que é na neurociência, né, que no nosso grupo a gente tem estudado bastante as análises de conectividades estruturais e funcionais, e aí lá estrutural significa conexão de neurônio, conexão biológica mesmo, e a funcional é mais sobre atividade das áreas, né, das áreas neurais. Hoje o tema não é esse, então essa foi só uma inspiração. E aí o que tem de vantagem, né? O que tem de vantagem fazer uma análise de redes, né? A vantagem é justamente você ganhar um outro nível de abordagem. E essa abordagem, e um outro nível de predição matemática, de análise matemática, né? Que te traz outras informações. Essa abordagem está totalmente baseada na teoria de grafos, não é gráficos, é grafos mesmo, que surge lá em 1700, com o Euler, né? O Euler foi um matemático muito importante, e ele estava interessado em descrever, em resolver um problema lá das 7 pontes de Königsberg. E aí, enfim, ele queria saber se era possível passar por todas as pontes pelo menos uma vez em uma determinada configuração. Eu vi que esse problema era insolúvel, né, não tinha solução, mas ele criou a teoria de grafos, né, uma teoria matemática para resolver esse problema, e que dá o suporte, então, tanto para a teoria de conectoma, eu não expliquei aqui, né? Desculpa, eu não falei, mas dá tanto suporte para a conectômica, que é essa teoria para descrever conexões neurais ou atividades neurais, quanto lá para as redes sociais. Citei aqui o Spornes, que ele é um dos
fundadores aí da área, né? Hoje definitivamente é um dos papas nessa área. E aí, o que a gente pode trazer de novidade? Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um grafo, né, análogo lá ao que a gente estava discutindo, só que aqui bem mais complexo, né? E ele tem estruturas, ele traz informações bastante interessantes para a gente. Por exemplo, aqui, né, ele marca, por exemplo, um aglomerado, né, onde a gente tem um ponto central aqui, que é bem relevante. Se eu tiro esse ponto aqui, desculpa, eu tiro todo esse aglomerado aqui, o que acontece? Ele marca também, ó, esse tipo de situação, onde a gente tem um link dado simplesmente por 2 pontos, né, que linka 2 estruturas, dois aglomerados. Então, esses aglomerados poderiam ser, por exemplo, 2 regiões ou 2 estados, por exemplo, né, linkado por por 2 nós aqui, né, por 2 cidades, por exemplo. De novo, esse link aqui não necessariamente é uma estrada, tá? É um grau de similaridade. E aí, né, se fosse estrada é fácil, né? Eu vou lá e isolo. Mas o grau de similaridade, né? Por que esse é igual a esse e os outros não? Por que tem essas 2 cidades aqui, por exemplo, de especial? É o número de hospitais, a educação, né? O que está linkando essas 2 regiões aqui, por exemplo? Ela aponta também para alguns nós, ou para alguns pontos super especiais, que são chamados de hubs, por exemplo, né? Que são nós que centralizam a informação dentro da rede, né? Então, esses nós, por exemplo, eles são estruturais no sentido de que, se forem removidos, eles destroem a rede completamente. Então, dependendo do que você está analisando, você concentrar as suas estratégias de controle, por exemplo, nesses nós, pode ser muito importante ou muito crítico, né? Em vez de tentar lidar com toda a situação, você olha para esses pontos mais cruciais, mais importantes, mais relevantes, e você consegue, portanto, ter um controle, uma estratégia de controle muito maior, né? Muito mais efetiva e menor. Além disso, a gente consegue comparar as estruturas de rede com um gabarito. A gente tem pelo menos 4 que são bem relevantes, bem importantes na literatura. Tem 4 gabaritos que são estruturas de redes assim bem parecidas, bem determinadas. Estatisticamente, então, eles têm uma conformação muito bem estruturada, muito bem determinada, que é Random, Lattice, Power-Eloy e Small Worldness. Essas 2 aqui, na neurociência, são muito importantes. Há uma grande discussão de se o cérebro ele tem uma configuração desse tipo ou desse tipo. Essa aqui é marcada por muitos hubs, ó. Vocês têm pontos aqui que são estruturais dentro da rede, né? Então, essa é uma rede marcada por esses pontos, portanto, a remoção desses nós pode destruturar a rede toda. Essa aqui não tem hubs, não tem tantos hubs, e ela é caracterizada por fácil acesso. Dado um nó, você acessa um outro muito rapidamente, né? Estão todos mais ou menos conectados. Isso aqui é aquela brincadeira lá no Facebook, inclusive, né? Sei lá, para você acessar uma personalidade, você consegue saltar aí 3 pessoas em média, né? Você está sempre próximo de alguém a menos de 3. Bom, vou passar rápido aqui, que o nosso tempo está acabando. Isso aqui foi um trabalho recente que saiu na Nature, Human Behavior, né? Nature Human Behavior, onde eles fizeram uma simulação usando a teoria de conectividade, teoria de rede, e o que eles estavam interessados aqui era no fator de isolamento social. Então, eles fizeram diferentes testes para mostrar o quanto que o isolamento social poderia afetar o espalhamento, né, da Covid, dependendo da estratégia de isolamento que se adotava. Então, uma estratégia nenhuma, né, ou seja, não isola. Outra eles criaram uma estratégia do tipo isolamento por grupo, aquelas verticais, etc. Então, eles mostraram aqui que dependendo, aqui esse pico é sem nenhum isolamento, depois isolamento parcial e assim vai. Então, eles mostraram, essa aqui é uma simulação, então não usaram diretamente dados, mas usaram aqui uma simulação mostrando que esse tipo de modelo ele é bem eficiente para descrever, para analisar esse tipo de situação. Aí eles usaram uma métrica aqui também sofisticada, e aí já estou terminando. Bom, né, aqui, esse aqui é o nosso roadmap, né, a nossa figura aí do projeto, onde é que a gente está, e o que a gente já fez e onde é que a gente está. A gente está
na transição, essa bolinha, na verdade, não está aqui, a gente está na transição de vir para cá, né? A gente está implementando aqui, a gente acabou de fazer uma busca de dados, mas isso não acaba nunca, né? A avaliação de dados, ainda mais para a Covid, assim, todo dia sai um repositório novo, saem informações novas, para bom e para ruim, né? Às vezes retiram plataformas e assim vai. Então, a gente resolveu agora dar um tempo, a gente está usando um banco de dados e agora a FAPESP, por exemplo, também está disponibilizando uma outra plataforma e a gente já está aqui, a gente está fazendo algumas implementações porque a gente precisa agora de descrever os nossos algoritmos e as nossas métricas. A gente está estudando agora exatamente isso, a gente está definindo os nossos nós e as nossas métricas de similaridade para estudar e testar qual é a melhor ou mais interessante dentro do que a gente está propondo. Essa é a parte mais, definitivamente, é a parte mais difícil e mais crítica. Aqui é importante ter muito cuidado, muito carinho para fazer uma modelagem bem definida, porque isso aqui, uma vez pronto, o resto sai fácil. Essa parte é razoavelmente simples, a gente conhece já as métricas de estudo topológico. Essa é que realmente é mais difícil, porque essa é contextual, né? A gente definir os nossos nós e as nossas métricas, a gente precisa entender bem o nosso problema contextual no caso da Covid, de propagação da Covid. Então, aqui realmente está sendo um desafio, sentido intelectual e braçal também, porque tem algumas particularidades desse modelo, mas depois o resto fica muito parecido com o que a gente já faz lá nas análises topológicas de rede neural. E aí, bom, aí vem o básico, né, que é interpretar os resultados daqui, as estatísticas, e escrever e publicar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu chamei de preliminares aí, porque é exatamente isso, né? A gente estruturou os dados, né, construímos aí os algoritmos para a estruturação dos dados, né? Então, imagina, as plataformas, a gente tem muitos dados, né, dias e, enfim, cidades. A gente está focando no momento em São Paulo, porque para o Brasil, por enquanto, é uma loucura, e os dados também estão muito divergentes, muito heterogêneos, então a gente resolveu focar agora em São Paulo, e a gente está usando, ainda mais para tudo que a gente quer, né? A gente quer fator, a gente quer, né, considerar aquele monte de fator, nem toda região, nem toda cidade a gente vai conseguir aquilo. Então a gente ainda está pensando como é que vai fazer, se de repente vai fazer só por estado, né? E dentro de São Paulo a gente conseguiu bastante coisa daquilo que a gente quer analisar, então está sendo bem interessante já agora estruturar esses dados. A gente preparou aqui, fez um teste rápido, né, para mostrar que o algoritmo está funcionando, pelo menos. Então a gente tem uma plataforma, uma ferramenta onde a gente entra com uma matriz, a gente chama de matriz adjacente, né, que são as matrizes que determinam a relação entre cidades, e a gente consegue, então, montar esse grafo. Isso não é uma figura, né? Então ela vem a partir de um gráfico, né? Um gráfico mesmo, construído, montado. Então aqui a gente tem as dimensões das cidades, a gente faz tudo, isso não é uma foto, né? Isso aqui realmente é um plot. E aqui só para mostrar as diferenças, né, de métrica, por exemplo, né, você pode ter uma métrica que te dá uma relação muito maior, muito mais densa de similaridade, pode ser por fator também, né, o quanto varia, então, uma métrica da outra, por exemplo. Uma coisa que eu não estou entrando muito em detalhe aqui, porque é uma coisa em si, que são os índices, os limiares, né. Esse daqui é um outro exemplo também que a gente está querendo, a gente começou já a estudar, esses aqui são zeros e né, ou seja, ou é parecido ou não é, né, ou é similar ou não é. Esse aqui não, esse aqui te dá intensidade, então quanto mais vermelho, mais parecido é, quanto mais amarelinho, menos parecido é. Então aqui a gente tem um degradê aí, né, a gente tem um índice de força. E o que a gente gostaria de fazer também, nas próximas etapas, é analisar isso no tempo, né? Então, isso aqui é uma foto em um determinado dia, mas no outro dia, como é que esse grafo, né, como é que essa rede está evoluindo. Então, será que os graus de similaridade ou de morte, né? Porque lembra que a gente está olhando também a probabilidade de morrer ao longo, né? Então, será que isso aqui muda ou não muda? Aí depende muito também do que você está considerando e como você está considerando o nó, né? O fator de nó. É isso, acho que eu acabei em 58 minutos, né? Aqui só então para descrever a equipe, falar um pouquinho desse projeto, assim, rapidamente. Esse projeto ele é financiado pela FAPESP, né? A gente conseguiu um financiamento,
numa chamada agora emergencial da FAPESP para pessoas que já tinham algum projeto aprovado. No caso, a professora Marimélia já tinha um projeto aprovado, né, eu também faço parte da equipe do projeto, é um outro projeto, é sobre modelagem in vitro de culturas neuronais, e a gente conversou e falou, bom, vamos tentar, eu tenho essa ideia, eu tenho outra, então a gente escreveu rapidamente aí um projeto para a FAPESP nessa chamada aí, né, de pessoas que estavam interessadas em fazer um desvio ali tangencial desse projeto, ela daria algum suporte. Então a gente conseguiu a bolsa e conseguiu um dinheiro aí para comprar um computador. A Marimélia está cuidando, então tem duas vertentes esse projeto, essa minha, que a gente chamou de in sílico, modelagem in sílico, e uma que a Marimélia está diretamente envolvida, que é a in vitro, né? Ela provavelmente deve falar aqui para nós, tomara que fale. Então ela é a coordenadora desse projeto, né, e eu sou o coordenador aqui desse subprojeto. Aqui as pessoas envolvidas, por enquanto, é o Lucas, né, na transição do mestrado para o doutorado, o Rodrigo e a Fabiana também. A Fabiana está num projeto, além de estar diretamente nesse projeto, mas a gente também está pensando, a Fabiana está entrando no doutorado, a gente está pensando com ela também de fazer uma análise sobre a saúde mental. Eu não falei muito porque está muito incipiente ainda, a gente tem mais dúvidas do que soluções, então, e também é uma coisa à parte, vai ficar muita informação. Mas a gente também está interessado em fazer uma análise de conectividade, de rede, mas olhando para outros fatores mais ligados à saúde mental das pessoas. Né? A Priscila, que atualmente está lá nos Estados Unidos, junto com o Spornes, e o Spornes está dando uma consultoria para a gente, aceitou aí colocar o nome, e a Priscila está lá fazendo um sanduíche com ele, e assim que voltar, ela entra também nesse projeto, ela não tem muita opção. E aqui está aqui, ó, a equipe também, são outros projetos, o Daniel e a Karine estão em outro projeto, o Daniel também agora está trabalhando com conectividade, mas conectividade neural, não sobre a Covid, e está lá o grupinho, Mariano, Raquel, Mariana, né, o pessoal também que está sempre, que colabora com a gente diretamente. Bom, da minha parte era isso, se tiver aí alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada, Jean. Tem várias perguntas. Eu já Eita. estou coletando aí ao longo da apresentação para você não precisar se preocupar com isso. Então, eu vou começar a passar as perguntas aqui para você, e aí o pessoal também, se quiser continuar perguntando, fica à vontade, tá? Uhum. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi a do Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, e ele quer saber se você está chamando de modelo linear, se isso é o modelo linear dos parâmetros. Ele fez a pergunta logo no início lá da sua apresentação. Eu acho que ele quer saber. Você está chamando de modelo linear, é o modelo linear dos parâmetros? Essa foi a pergunta. Eu não chamei de modelo linear, né? Quer dizer, eu não estou fazendo modelo linear, né? Lá no início eu chamei de modelo linear porque era aquilo que descrevia a reta, né? Foi só um exemplo ali clássico. Para a gente comparar com os modelos. Só para comparar aqui os... só para mostrar aqui. Enfim, estava para lá. Uhum. Mas não é esse o que você... Não é nem esse que a gente usa, era só uma ilustração justamente para mostrar o quanto essas curvas de crescimento não são lineares, né? Claro, vai depender se você coloca, se é linear o parâmetro, os fatores ali, né? Porque na reta, enfim, em termos técnicos, a reta tem lá, né? O AXB, né? Então, claro que ali o linear é a variável X, né? E não os fatores. Mas aí, enfim, detalhes que vai depender da sua modelagem, né? Eu só quis realmente mostrar que, né, você tem modelos diferentes na descrição do acúmulo aqui, né, do acumulado de contágio. Eu só queria mostrar, na verdade, que os modelos não são fixos, né, que
você tem escolhas de modelos e que esses modelos eles dependem dos parâmetros que você entra tanto na sua modelagem matemática, né? Primeiro, o seu modelo em si, então é uma reta, enfim, é cúbico, né? Um polinômio, é exponencial. Qual é o modelo matemático, qual é a função matemática que você vai usar para descrever o crescimento do acumulado. Então, como eu mostrei ali, por exemplo, do Salles, é um modelo super sofisticado, né? Tem lá uma exponencial e etc. E cada fator tem lá outros fatores para parametrizar. Está longe de ser o único, então tem vários, eu só quis destacar que você consegue representar melhor ou pior. Agora, qual que é o melhor? O melhor é o que descreve melhor, e aí o que descreve melhor vai depender dos dados que você tem, tanto iniciais quanto depois, porque é claro que isso aqui é dinâmico, então se você faz uma descrição aqui, esse aqui do Brasil, lá na frente a gente vai ter tantos números. Talvez não, se a gente conseguir uma vacina antes, ou se de repente todo mundo fica realmente em casa, isso aqui vai mudar. Então, dado um modelo, ele tem que ser maleável o suficiente para ser capaz de ajustar isso facilmente, né? Então, esses são os melhores. Enfim, obrigada. A Karina Rodrigues, ela quer saber como as diferentes políticas de saúde pública, quanto ao distanciamento social e testagem, influenciam na predição dos casos de contágio. Foi exatamente o que eu ia te falar, né? Então, se as pessoas, se o governo, aí é uma novela, né? Aí cabe tanto das pessoas, né, terem consciência, não, eu vou ficar em casa e não preciso do governo me dizer. Ou o governo faz uma política mais efetiva, um pouco mais agressiva, né, no sentido de, eu vou multar as pessoas que saírem na rua. Né, e aí a gente tem casos tanto para cima quanto para baixo, né, Suécia que liberou tudo, enfim. A Itália, né, que liberou, depois voltou, então na Itália foi um caso clássico que mexeu nessa curva. Né? Então, quanto que as políticas públicas mexem nisso? Muito. Né? Quando a Itália falou, não, agora a gente vai multar, e aí abaixou consideravelmente o número de infectados. Então, definitivamente, as políticas públicas são super relevantes, porque, infelizmente, as pessoas têm, às vezes, dificuldade. E contágio, então, com vírus é um horror, né? Porque você não vê, né? Você não acredita, você nega, sei lá o que acontece. E aí as pessoas acham que não é sério, né? O invisível é complicado, né? Bom, tem outras perguntas aqui sobre distanciamento também. O Flávio, que diz aqui, mandou um abraço e diz que é um ex-aluno seu de bioestatística. Olha aí, tá vendo? Ele falou, professor Jean, há uma discussão de que a curva se acentua quando cerca de 50% da população de um local é afetada. Com um fator de contaminação variável, com o distanciamento, etc., isso faz sentido? Eu acho que ele está falando do isolamento, da imunidade de rebanho, né? Tem falado muito aí de 50%. Essa imunidade de rebanho, ela depende muito do fator, da taxa de contágio, né? Então, tem se falado muito de 70%, vai depender um pouco da taxa de contágio, que a gente viu que varia muito dependendo das ações que existem, né? Então, vai desde taxa de cura, imunidade e vacinação, por exemplo. Então, a própria vacinação, eu acho que eu tenho até uma figurinha aqui que está assim. Aqui. Com a vacinação, você pode criar aqui um escudo também para as pessoas, né? Então, se tiver uma determinada porcentagem de pessoas vacinadas... Acho que travou de novo. É ele, né, Michel? Sim. Mas só volta. Travou de novo, Jean, quando você estava falando da vacinação. Tá, desculpa. Então, na imunidade de rebanho, né, um exemplo, uma analogia não, um caso semelhante é a vacinação, né? Então, a vacinação também cria um escudo aqui. Então, na imunidade de rebanho, ao invés das pessoas estarem aqui vacinadas, é imaginar que as pessoas estivessem curadas, né? Então, elas também criam um escudo aqui, não deixando, por exemplo, essa pessoa aqui que não está com Covid ainda ser contaminada.
Mas essa taxa de quantos que eu preciso, quantos por cento da população eu preciso para criar esse tipo de escudo, vai depender da taxa de contágio. Então, dependendo da taxa de contágio, você precisa de 70%. Se não me engano, com 2, você precisa de 70%. Com 1 é 50%, se não me engano agora. Enfim, eu acho que é isso. Obrigada. O Virgílio Carvalho da Costa pergunta sobre o achatamento da curva. Então, quando se fala do achatamento, se isso se entende por uma diminuição ou uma prorrogação dos casos, uma vez que a área não muda. A área da curva, eu imagino que ele esteja falando. Sim, então, isso é verdade para o caso de isolamento, né? Então, no isolamento, como as pessoas não estão, em tese, sendo curadas, né, ou não está tendo vacinação, então essa área realmente não está diminuindo. Então, a gente só está, aspas, postergando. Mas perceba, eu insisto nisso, né? Por isso eu coloquei o exemplo lá do trânsito. Não é só postergar, né? Não é só, vamos ganhar tempo. Não é só isso, né? Porque a transição disso daqui para cá, ele significa um ponto crítico, né, de saturação do sistema de saúde. E o que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender é que o sistema de saúde, numa comunidade, numa sociedade, ele é crítico. Né? Não é porque, não é só que não vai ter leito para quem tem Covid, não vai ter leito para mais nada. Então, se você machuca, se você sofre, imagina, se uma cidade, dá um caso horroroso, mas uma cidade está lá saturado, está colapsado o sistema de saúde, todos os UTIs estão lotados, e aí acontece um acidente de ônibus na cidade. Para onde que vai essas pessoas? Né? Vai ficar em casa, à mercê lá, enfim, né, morrer. Então, essa transição aqui não é só ganhar tempo, é realmente manter minimamente o trânsito. Né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, existe aí as placas aí, né? Enfim, né? Ela só pode sair com o seu carro em determinados dias. Rodízio. Rodízio, faltou a palavra, obrigado. Tem os rodízios aqui de carro. É justamente isso, é para evitar essa transição aqui, é para manter o fluxo mínimo, né, para você manter razoável. E ainda assim a gente sabe o quanto que é crítico, né, qualquer ultrapassagem, qualquer acidente, colapsa o trânsito. E aqui, então, não é só ganhar tempo para ter uma vacina, não. Também, claro, né, porque aí sim, com a vacina a gente diminui essa área aqui, porque as pessoas vão ser curadas. Mas eu insisto muito nisso, porque eu acho que as pessoas não entendem bem, vamos só ganhar tempo. Não é só ganhar tempo, não. É entre vida e morte aqui, e não é só sobre Covid, né? É sobre qualquer outra doença, ou qualquer outra necessidade médica. A Elaine Campelo, ela fez um comentário enquanto você estava falando, dizendo que ela faz telemonitoramento de pacientes com suspeita e confirmação de Covid-19. E que muitos negam a doença e não respeitam as orientações do isolamento, mesmo tendo o resultado positivo. E que outros se negam a buscar o atendimento, mesmo tendo sintomas graves, né? Então, não vou... bom, a gente está com caso na família agora ainda, não vou nem comentar. Então, ela fez esse comentário. As negações. Bom, a Priscila Nicolite Amorim, que é minha aluna de doutorado, ela fez uma pergunta, também foi durante aí a sua introdução, perguntando se seria uma regressão logística. Não sei muito bem o que é isso, e aí ela complementa depois, dizendo que diante desses cálculos, se seria possível prever o retorno das atividades. Utilizando esses modelos, se seria possível prever o retorno. Bom, primeiro, não necessariamente, a regressão logística, né, ela é um modelo matemático, ela é uma equação ali que descreve um tipo de relação, né? No caso, relações binárias. Então, nesse caso aqui, não, né? Pipa veio assistir o seu seminário. A Pipa veio assistir. Pipa chegou. Pipa chegou, acordou. Agora, quanto à predição, tudo depende do quão constante essas taxas de contágio vão ser. Né? Quanto mais as pessoas respeitam, por exemplo, o isolamento. Agora, né, quando sai agora, o governo vai e libera. Né? No meio do pico, o governo vai e começa a abrir
gente entende, enfim, tem toda a questão econômica, mas, sob o ponto de vista de contágio, é um péssimo momento para abrir. Né? Então, quando o governo abre, relaxa, as pessoas acham que passou. E a minha predição, sem modelo matemático, é pessimista, assim, que a próxima semana vai ser ruim. E essa semana já começou, né, até a mostrar que os índices, o Rio Grande do Sul voltou rapidamente. Então, quer dizer, quando você abre, aí volta, tudo isso oscila os dados, né, oscila a dinâmica do fenômeno e aí a predição fica mais complicada. Então, as predições ela pressupõem um nível de regularidade. Tem um probabilismo inserido, mas ela pressupõe um nível de regularidade nessas relações aí. Então, quanto melhor, quanto mais comportado for, né, a dinâmica, melhor vai ser a predição, sem dúvida nenhuma. Obrigada. O Virgílio depois ele já tinha feito uma pergunta, perguntou de novo aqui, como que se explica, acho que quando você estava mostrando a primeira que você mostrou dos hubs da rede lá, né? Como se explica quando há similaridade, por exemplo, entre A e B, entre A e C, mas não entre B e C? Acho que é... O primeiro Como é que você explica? Esse aqui? Passa o próximo, acho que ele é... Isso, ele foi nesse... Eu me lembro que foi nesse momento que ele fez a pergunta. 1 e 2, né? O 2, 3, etc. Isso, ele falou A e B. Fazer aqui para ficar mais... Entre dois pontos. Na verdade, 3 pontos, né? Tem similaridade entre um e o outro, entre outro e o outro, mas não entre esses dois primeiros. Mas não entre esses dois aqui, né? Isso, Como que se explica isso? É porque vai depender do nosso limiar, né? O nosso limiar, ele pode ser tal, que eu não entrei muito nos detalhes do limiar, porque isso é um problema em si, né? Cadê o limiar? Tá aqui. Opa. Tá aqui o meu limiar. Então, dependendo, como eu faço um corte, né? Depende do limiar. Tem limiares dinâmicos também, mas, enfim, aqui era só um exemplo. Então, aqui é 0,1, né? Então, como é que eu explico? Porque esse daqui não foi autossuficiente, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ter uma força, imagina que, sei lá, o grau de similaridade aqui deu 5, aqui deu 6, e entre esses dois aqui tinha um grau de similaridade de 4, por exemplo. Só que o meu limiar, ele cortava tudo abaixo de 4. Né? Então, ele só ficava o que era 5 e 6, por exemplo. Né? Então, o meu corte aqui, ele era severo para quem fosse abaixo de 4, por exemplo, né? O limiar é um problema em si, assim, né? Uma tese de mestrado de verdade. De verdade, sem exagero. Tá ótimo, obrigada. A Carla Scorza, né, sua colega de disciplina e departamento, Carlita. Ela comenta sobre o modelo matemático, o estatístico que o Imperial College fez, né, e que isso fez com que mudasse a estratégia do governo britânico, né, no enfrentamento da Covid. Foi no sentido de um comentário de como esses modelos matemáticos são importantes, né? Então, ali, né, você tinha uma amostragem boa no início, né, que falou, olha, se continuar assim, vai dar chabu, né, não vai ser bom. Então, se a gente continuar com essa regularidade aqui, vai ser muito ruim o cenário. Então, faz interferência, né, intervém, que aí a gente consegue mudar esse modelo, essa predição. O Maurício Frota Camacho dá os parabéns e pergunta, ele queria saber se os fatores que foram considerados, então o número de hospitais, saneamentos, como que vocês escolheram esses fatores? Foi minha intuição. Bom, o que pode ser relevante, né? Aí, bom, faz parte também de todo modelo, é um pouco assim mesmo, né? Você faz a leitura, vê o que está sendo relevante em cada dinâmica, né? Esses modelos também não é invenção nossa, essas parametrizações já existe uma literatura, inclusive, sobre dinâmica, espalhamento de outras doenças, né? Então, lá também se considerava esses parâmetros como importantes. Onde a gente arriscou mais, na verdade, foi nos funcionais, né? A gente começou, vamos olhar para isso, será que isso é interessante, não é? Educação, por exemplo, se fala pouco, né?
e era uma coisa que a gente ficou meio curioso. Pode ser que seja completamente relevante, mas apesar de que talvez não, né? Porque justamente nessa questão de ter mais consciência, ou de, enfim, de entender melhor a dinâmica, né? Enfim, de contágio, pode ser que faça diferença. Se bem que a gente tem o caso da Suécia, que virou um problema para essas predições, né? Porque, enfim, o país é bem educado e... Pois é. Né? E que tem os outros parâmetros, né? Exato, bons, de saneamento básico, né? É que também não dá, aí também tem que fazer uma ressalva, né? Também não dá para comparar a Suécia com o Brasil, né? Porque aí é outra coisa, né? Completamente diferente, né? Lá você tem você consegue modular isso muito mais rápido, inclusive, né? Ou seja, você consegue mexer com uma política pública, as pessoas eu acho que vão compreender isso mais rápido, porque você tem mais hospitais também, você tem uma infraestrutura melhor, e você tem um retorno do governo, né, de ajudar, inclusive, enfim, tem uma economia completamente diferente, né? Okay. Agora uma pergunta da Simone Bittencourt, também lá da disciplina. Ela diz que no início, né, da apresentação, onde mostra a curva de infecção pelo vírus, né, em função do tempo, você disse que a população brasileira é finita, né, não, todas as populações são finitas, e que a função matemática foi construída com base nisso. Então, ela quer saber a respeito de se é possível você prever segunda onda ou terceira onda usando esse modelo matemático, né? Que também acho que é um pouco complicado, porque a gente nem sabe ainda a questão da reinfecção, que também ela comenta aqui, né? Isso, pois é. Essa segunda onda é outra novela, né? A gente até quando a gente, né, Mário, quando a gente conversou sobre isso, a gente estava muito focado na segunda onda, mas a segunda onda é uma grande novela, porque agora as pessoas falam, tá vindo a segunda onda. Não, né, nem acabou a primeira ainda. E a gente não tem, enfim, né, tem uma grande pergunta, qual é o intervalo de tempo necessário para se considerar uma segunda onda? Não sei, talvez ninguém saiba. Reinfecção a gente não sabe, né, vacina a gente não tem, enfim, então, segunda onda, mas de maneira geral, sim, existem modelos que eles preveem segunda onda, né? Eles fazem de segunda onda, terceira, quarta, mas aí, né, eles podem errar porque eles levam em consideração sempre as amostras iniciais, né? Mas tem, inclusive, né, a gente até viu aí, logo no início tinha saído um artigo interessante até fazendo justamente predição de segunda onda. E realmente, a segunda onda é super importante. A espanhola, se não me engano, o maior problema dela foi na segunda onda, né? Primeira, foi bem maior do que a primeira. Né? Então, tem que ficar esperto mesmo. O Reinaldo Salomão, ele pergunta sobre se a heterogeneidade pode explicar que diferentes comunidades, então cidades, ou estados, ou países, podem achatar a curva ou diminuir a transmissibilidade com um percentual de infectados diferentes. Exatamente, esse é o ponto, né? A gente quer justamente considerar isso no nosso modelo, né? Então a gente consegue avaliar essas heterogeneidades, tanto espaciais, de infraestrutura, né? Esse modelo de rede, ele nos permite, né, ter uma análise muito mais sofisticada não seja o termo, mas mais minuciosa nesse sentido, né? Não que os outros sejam inferiores, né? São coisas diferentes, né? A gente consegue ter informações diferenciadas e aí a gente consegue ter particularizações, né, de disseminação em cada região, por exemplo. E ainda a gente consegue avaliar o quanto que essas diferenças estão influenciando, né, ou influenciam no espalhamento do todo, né? Isso é bem interessante. O Tiago Souza Onofre dá os parabéns e diz que essa modelagem visa identificar os pontos em que haveria maior eficácia para uma eventual intervenção, mas essas proposições levam em consideração os contras dessa intervenção ou apenas em função de um melhor cenário frente à doença? O que seriam os contras exatamente? Ele não diz. Se ele estiver assistindo ainda e puder especificar.
Assim, bom, um contra possível, né? Sei lá, você Talvez imagina, seja uma questão econômica, porque isso é uma coisa que tem sido falado bastante, né? Então, o isolamento por muito tempo tem um reflexo importante na economia daquela comunidade ou daquela nesse, cidade. nesse caso, o modelo ele conta a favor, né? Porque imagina, aí, enfim, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Imagina que nessa situação onde a gente tem aqui um nó linkando, vamos pensar em estrada mesmo, aqui, as conexões estruturais que é fácil pensar em fluxo, por exemplo. Então, quer dizer, a gente tem uma cidade aqui que linka, né, essas duas regiões aqui, sei lá, pode ser dois estados, por exemplo. E, quer dizer, então se eu chego aqui, né, se eu identifico isso, venho aqui, faço uma intervenção, eu isolo isso, né, se esse daqui, por exemplo, for um foco, né, eu diminuo e controlo melhor o resto e consigo abrir, portanto, todo o resto, mantendo isso aqui isolado. Qual é o contra? Esse cara está isolado, né, e isolamento, enfim, pode ter, imagina, né, se depende, como o Fernando de Noronha, né, isolou Fernando de Noronha, supondo que seja um foco. Mas e aí, como é que você leva comida? Como é que você faz? Como é que você mantém a dinâmica dessa região? Então, definitivamente, é um caso a se pensar. É um contra, né? Para essa região é um contra, mas é muito mais fácil, né? Você lidar com uma região isolada e tentar criar estratégias, né, para diminuir dano é muito mais fácil. Então, no sentido econômico, pode ser bem interessante. Tem uma máxima em processo de otimização, né, chamado princípio de Pareto, que é 80% dos problemas no processo acontecem em 20% dos processos. Né? Então, 80% dos problemas acontecem em 20% dos processos. Ou seja, foca em 20% porque ali você consegue resolver 80% dos problemas. Né? E assim, essa dinâmica de rede, ou essa análise de rede, ela talvez aponte assim, estratégias mais efetivas nesse sentido, né? De você localizar melhor aonde você deve atacar. Né? Então, por exemplo, né, quanto a índice de hospital, se esse está tendo um contágio tão grande quanto esse, então vamos investir em mais hospital, em hospital de campanha, por exemplo, nessa região, e assim vai. O Esper Cavalheiro está nos assistindo. Professor, Saudade, Esper. professor, prazer e uma Estamos com honra. saudade. Prazer e uma honra. Mas ele faz uma pergunta muito interessante a respeito da qualidade dos dados, né? Então, ele diz que parece claro que os cálculos devem ser baseados em dados qualificados. Se isso for correto, o que mudaria se levarmos em conta as novas informações? Então, por exemplo, na China e na Europa, essas novas informações de que o vírus começou a circular pelo menos 6 meses antes da detecção dos primeiros casos. É isso, ele já respondeu, né? A qualidade dos dados, esse é um problema universal, né? Em qualquer estatística, eu sempre comento no meu curso, né? Não basta quantidade, né? É importante a qualidade também da sua amostragem. Tem 1 milhão, mas tudo igual, não adianta. Ou muito ruim, né? Não adianta você ter 1 milhão de dados, tudo outlier. Quer dizer, enfim. Então, assim, é importante fazer uma boa amostragem, ter uma boa amostragem. E aí entra não só essa relação aí de tempo, né, de quando é que você começa a detectar, mas também de contágio, né? Hoje em dia a gente tem quase certeza absoluta de que há um índice de subnotificação muito grande. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente está tentando até focar mais no índice de morte do que de contágio. Mas morte também tem também questões, né? A gente viu aí que em relação ao ano passado, no mesmo período, o índice de morte por doenças respiratórias graves, esse ano, né, em relação ao ano passado, é muito maior, assim, muito maior. Não é coincidência, né? Que justamente durante uma pandemia o índice de infecção, de morte por doença respiratória grave aumentou tanto assim. Por causa da subnotificação, né? Mas aí tem uma subnotificação de morte também, Isso, né? também. Então, a qualidade dos dados ela é fundamental para você ter uma boa predição. Isso aí é isso, né? Não dá para fazer milagre também, né? A gente só consegue fazer. São os modelos
nesse caso, é o que a gente chama de modelo descritivo e modelo preditivo, né? O modelo descritivo você faz com aquilo que você tem, né? E o modelo preditivo você tenta generalizar para casos futuros ou para expandir, né? Você faz inferências, generalizações. Mas essas generalizações, elas só são possíveis se você tem uma boa amostragem, uma boa representação da sua população, né? Eu vi que tem alguns estudos que estão considerando esses casos por morte por síndrome respiratória aguda como sendo Covid, né? Justamente por ter tido esse aumento tão grande, né? O legal Claro que aí também tem o que, né, não é Covid, então não sei como é que pode diferenciar, né? O legal nesses modelos é isso, né? Porque no momento que você cria a sua plataforma, aí você começa a brincar com esses parâmetros, né? Então você aumenta, diminui e vê como é que essa dinâmica muda. Então você consegue fazer, olha, se houver um número de mortes tal, vai ser assim a relação de rede. Se for menor, vai ser assado. Esses 2 artigos que eu mostrei, esse da Nature, eles mostraram justamente isso, né? Quer dizer, se você varia o índice, o grau ali de isolamento, você vai ter uma dinâmica diferente de rede. E o outro aqui no Brasil, né, o pessoal da Unesp, eles modificaram o fluxo de pessoas, de trânsito ali, né, entre cidades. E aí eles projetaram diferentes cenários dependendo desse fluxo. Então, esses modelos, né, claro que para você construir o modelo, primeiro você precisa ter uma boa amostragem, mas uma vez o modelo construído, você consegue brincar com isso, né? O Júlio Camargo faz perguntas sobre os dados também, né? Que ele quer saber como que vocês vão calcular a probabilidade condicional com 10 cofatores, dado a natureza dos dados. Qual é o grau de complexidade disso? Acho que você mostrou um pouco, mas talvez possa falar um pouco mais, né? Então, tem uma resposta fácil e uma difícil. A fácil eu não sei. A gente está justamente nesse ponto, assim, a gente fez algumas brincadeiras já, assim, a gente está muito testando, né, as plataformas, a gente estava montando, né, o Lucas aí gastou um bom tempinho aí montando essas plataformas para a gente poder ter uma entrada de dados que seja geral, né? Então, dado uma relação, a gente entra. Em paralelo, a gente está estudando as possíveis métricas, inclusive as possíveis descrições de nós e de aresta. Então, assim, tem uma infinidade de coisas. A gente apostou aí a gente está apostando no Bayes porque é uma relação geral. Eu, sinceramente, não sei nem se é possível fazer isso com 10 fatores, né, com todos eles. 10, na verdade, eu coloquei 10 ali, mas a gente pensa em fazer duas redes diferentes, uma rede funcional, uma estrutural, e depois criar modelos de conexão entre elas. É até possível fazer, mas, enfim, tem os limites computacionais também, definitivamente. E que isso é matemática. Também pode fazer considerações, né, de certas independências, né, tem lá os naive Bayes da vida. Então, você pode inserir também assumptions, né, na sua descrição de probabilidade. A gente está nesse momento fazendo isso, né, e aí o que eu falei, esse é o momento crítico do modelo, porque é isso que vai realmente embasar e dar consistência ao modelo, para que depois, uma vez, né, é só entrar com os dados e apertar o botão. Mas agora, na hora de construir isso, tem que ter bastante cuidado, realmente, para que fique bem consistente, né? Tem mais uma aqui do Virgílio Carvalho da Costa, que ele quer saber se a sua ideia é compartilhar com os estados esses dados, ou essas previsões, com os dados objetos de estudo. Claro, né? Bom, a gente é universidade pública, né? E tudo, enfim, uma vez funcionando direitinho, nossa ideia, a gente, inclusive, a gente está aí projetando parcerias, inclusive tem um grupo aí que entrou em contato com a gente, que faz visualização em tempo real, tem um grupo também da UFBA, que também faz esse tipo, e a gente poderia incorporar esse tipo de previsão nas plataformas de visualização em tempo real também, né? Sem dúvida seria super bem-vindo e interessante. Fazer um comentário, eu estou vendo que as pessoas ficam muito preocupadas com os dados, a qualidade dos dados, né? Eu fico feliz, assim, né? Mas é engraçado que isso é um problema
que sempre existiu, né? Isso é um problema que está lá nos trabalhos de qualquer estatística que se faça, né? Então, esse cuidado que a gente tem aqui com a qualidade dos dados, ele é um problema que ele tem que estar sempre na cabeça de todo mundo, né? Porque qualquer estatística, principalmente as estatísticas paramétricas, quando você faz um teste T, quando você faz uma nova, esse é exatamente o mesmo problema. Você também usa um modelo de distribuição de probabilidade, e se os seus dados não forem bons, esse modelo vai ser ruim e a sua estatística vai ser ruim, né? Então, é claro que aqui é um pouco mais sofisticado e aí é mais sensível, mas esse problema ele é universal, né? Não tem... Ok. Acho que agora a última pergunta, se não tiver mais nenhuma, enquanto você responde essa, que é também da Carla Scorza, ela quer saber sobre os... Acho que a Pipa também quer fazer uma pergunta. Mas a Carla está perguntando sobre o sistema crítico que você comentou. No caso, COVID e cérebro, né? Então, existem diversos sistemas complexos, poderiam se auto-organizar em torno de um ponto crítico por meio de interações locais? Não sei se eu entendi a pergunta. Pergunta muito sofisticada, cara. Enfim, não sei, não sei se eu entendi, né? Mas os sistemas críticos, né? Eles são muito estudados lá na física, porque, né, são chamados de sistemas emergentes, né? Ou fenômenos emergentes, né? Que é dado justamente nesse limiar, né? Então, quando você tem... A epilepsia é um caso, né? Você tem ali um grupo de neurônios que começam a disparar e, de repente, eles entram numa sincronia e, pum, ultrapassam um determinado limite. Esse limite de criticalidade, que depende do sistema, né? Que a gente nunca sabe, ele fica ali meio latente e, de repente, você dá um toquinho e, pum, explode, né? No caso, o sistema entra em ressonância, entra em sincronia. No caso da avalanche, desmorona, quase que cria um sistema crítico. No caso da avalanche, né, fica ali instável, fica na beirinha e qualquer ventinho derruba. O clássico também é o montinho de areia, né, você vai colocando vários grãozinhos até que chega num momento que, pum, esse momento é um momento crítico, né? O trânsito é um deles, e aí o sistema de saúde também as pessoas não pensam, mas também é assim, né? Então você está adicionando pessoas o tempo todo e o sistema ele é limitado, então chega uma hora que desmorona literalmente, né? E engarrafa. Não sei se era isso, né? Foi mais local no cérebro, mas, enfim, o cérebro definitivamente é um sistema não linear, dinâmico, super complexo, e definitivamente ele tem várias criticalidades aí, né? Enfim, com doenças, enfim. Precisaria entender melhor a pergunta. Bom, não tem mais nenhuma pergunta. Michel, se você puder colocar de novo a apresentação, só para a gente já fazer a propaganda do próximo. Quem não, a gente já faz a propaganda do próximo. Na sexta-feira que vem, a gente vai ter a presença do Isaías Gleiser, né, que é do Departamento de Bioquímica, e que vai falar do problema do olfato, né, e paladar, que muitas pessoas, que as pessoas perguntam. Tem uma pergunta aqui do Luiz Frederico Mota, que acabou de entrar. Que na verdade, ele tinha feito uma pergunta sobre modelagem de drogas, por isso que eu nem tinha passado, porque achei que estava um pouco fora, mas ele mesmo fala isso aqui. Peço desculpas pelas perguntas que estão direcionadas à modelagem em vivo e em sílico para COVID. Então, é fundamental levarmos em consideração química medicinal com a possibilidade de realizações de estudos QSAR e obtermos inúmeros modelos multidimensionais por métodos quimiométricos qualitativos e quantitativos da modelagem. Mas acho que tem mais a ver com o nosso modelo... modelagem, modelo molecular, dinâmica molecular, né? Mas que ele acha que isso pode ser transportado para estudos epidemiológicos. A nossa modelagem ela é de
de alto nível no sentido computacional, né? Ela tem um nível epidemiológico, né? Então, enfim, a molécula ali importa menos, né? Enfim, mas definitivamente tem os modelos. Uhum. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente vai ter o webinário da próxima sexta-feira, no dia 3, que vai ser pelo Isaías, né, falando a respeito da disfunção olfatória associada à infecção por SARS-CoV-2. E, bom, Jean, eu gostaria novamente, né, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da Reitoria, do Grupo de Enfrentamento à Covid-19, agradecer a sua apresentação e as dúvidas. Vamos aguardar os resultados, né, que é muito interessante. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu que agradeço, eu só quero agradecer e eu espero que em breve, que bastante breve, a gente já tenha algum resultado aí, que agora vencendo essa segunda etapa aí, as outras partes são mais rápidas. E, enfim, agradecer de novo pela oportunidade de divulgação e agradecer também a parceria e colaboração aí. Legal. Lembrando a todos que os webinários, eles ficam gravados e podem ser acessados nesse endereço que está aqui, coronavírus.unifesp.br/webinários. Então, daí, na próxima semana, esse webinário já vai estar disponível. Então, eu quero agradecer também o Michel e o Manu, que cuidaram da transmissão, e agradecer a presença de todos em mais esse webinário e até sexta-feira que vem. Tchau. Obrigado pela presença. Tchau.